Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Mai, bem-vindos de volta ao canal. E nesse vídeo eu vou explicar um pouquinho como que foi que eu tirei o visto de exceção para au pair. Bom, primeiramente vamos entender aqui o que aconteceu, né? O ano passado, se você tá ligado aí nas notícias, o ano passado, o governo americano ele suspendeu a emissão de alguns vistos, inclusive o visto J1, que é o de au pair, né? Depois dessa suspensão, todo mundo ficou meio desesperado, as host families também, as au pairs também. E aqui pro Brasil, além da suspensão dos vistos, também tem o travel ban, né? Então, assim, é uma situação bem complicada, porque além de não poder tirar o visto, também tem o travel ban, que é a questão de brasileiros não poderem entrar nos Estados Unidos. E também tem o problema de que o consulado, né, os consulados aqui do Brasil estão todos fechados, só estão funcionando para vistos emergenciais, que inclusive esse visto de exceção se encaixa num visto emergencial. Então, por isso que eu consegui tirar e muitas outras meninas também estão conseguindo tirar. Depois de um tempo, né, depois dessa suspensão, o governo americano, ele resolveu abrir algumas exceções, que no caso são as exceções de interesse nacional. E é por isso que temos a sigla NIE, que no caso é National Interest Exception. Ou seja, são as exceções para o interesse nacional, mas interesse de quem? Interesse do país, né? No caso, os Estados Unidos. Isso é para suprir a necessidade deles, não a nossa. Eles não estão fazendo favor para ninguém. Na verdade, quem está fazendo o favor somos nós de estarmos indo lá para suprir a necessidade deles, né? Pois bem, já sabe o que significa NIE, beleza? Como que você pode ter esse visto? Primeiramente, você precisa estar no processo de au pair, né? Você já precisa estar online para depois realmente fechar com alguma família que se encaixe na exceção. Então é isso, basicamente você precisa fechar, né, ter um match com uma host family que se encaixe na exceção, que se encaixe nesse national interest. E o que seria uma família que se encaixa na exceção? O que essa família precisa para poder se encaixar nessa exceção? Famílias de médico, então, né, se você tiver uma host family que os pais são médicos, ou o pai ou a mãe são médicos, são cientistas, qualquer pessoa que trabalhe na linha de frente com Covid também, tá? Então qualquer pessoa que tenha contato com o Covid, que trabalha na linha de frente, que trabalha na área da saúde, se encaixa nessa exceção. Também se encaixa na exceção famílias que tenham filhos com special needs, ou seja, necessidades especiais. Mas o que acontece, gente? Se você for fechar com uma família que as crianças têm necessidades especiais, você, au pair, precisa provar que você é qualificada para cuidar dessa criança, entendeu? Não é qualquer au pair que também vai chegar lá e vai cuidar de uma criança sem ter tido experiência prévia. Então, assim, antes de você aplicar, você já precisa ter tido essa experiência. Então, pode ser que o consulado, ao analisar as suas informações, eles vão ver, peraí, mas essa pessoa não tem qualificação, então, tipo, não faz sentido ela tá querendo ir, entendeu? No meu caso, eu fechei com uma família de médicos, no caso, a mãe, né, a host mom é uma médica, então por isso que eu me encaixei nessa exceção, no caso, a família, né? Você precisa ter uma família que se encaixa na exceção, e essa família tem que ser assim, host médico, militar, cientistas, trabalha na linha de frente com Covid, ou crianças com necessidades especiais. Agora eu vou falar aqui um pouquinho sobre como aplicar para esse visto de exceção. Eu vou contar a minha experiência, porque assim você consegue se basear e tirar como base para sua experiência. Eu tô vendo várias meninas e meninos também tendo o visto aprovado, tendo a solicitação aprovada. Eu não sei de todo mundo, mas eu vou falar da minha experiência. O que aconteceu? Eu fechei com essa família que se encaixava na exceção. Eu achava que encaixava na exceção, né? Eu imaginava isso porque a LCC lá da minha cidade, da minha região, tinha falado com eles e falou, não, provavelmente você vai ser aprovado, vai ser tudo aprovado e tudo mais, então vamos tentar essa exceção. Então assim, o que você precisa? Primeiramente, fechar com uma família, né? Então você precisa ter um match com uma família que se encaixa na exceção. Segundo, você tem que ver a sua data de embarque. Por quê? Porque você só pode aplicar para essa exceção 30 dias antes do seu embarque. Ou seja, o meu embarque é dia 1º de junho. Então, dia 1º de maio, eu vou enviar essa solicitação para o consulado, tá, gente? Então, você vai enviar essa solicitação para o consulado mais próximo de você. Ou seja, não adianta você morar em São Paulo e você querer aplicar para Porto Alegre. Eles não vão te atender. Eles vão falar assim, aqui a gente não pode te atender, vai para São Paulo. E vice-versa. Se você mora em Recife, você não vai aplicar para Porto Alegre, você vai aplicar para Recife e não Porto Alegre, nem São Paulo, nem Brasília, entendeu? Então fica de olho nisso aí também e fica de olho na sua data de embarque. Beleza, sabe a sua data de embarque? Então fica aguardando, vai coletando os documentos, vai se preparando, vai, né? Enfim, você tem que esperar. Não adianta você mandar o e-mail pro consulado antes, porque eles não vão responder você, eles vão desconsiderar e aí você ainda vai ser passado por chato, né? Então, beleza, chegou o dia de você aplicar, vamos mandar esse e-mail pro consulado. O que eu
mando pro consulado? Primeiramente, já tem que falar aqui, né, como eu falei no vídeo anterior, eu contratei uma assessoria de visto, no caso a Raquel, ela trabalha com esse tipo de coisa, ela, enfim, já ajudou um monte de gente, já atendeu várias pessoas, eu contratei ela, e ela que me ajudou em todo esse processo, então assim, os e-mails que eu mandei, basicamente foi ela que fez pra mim, mas basicamente, o que eu mandei no primeiro e-mail? O primeiro e-mail que eu mandei, que a Raquel me instruiu, que ela escreveu o e-mail pra mim, basicamente foi falando assim, Dear Consul, né, no dia tal, o presidente Donald Trump falou que não podia mais tirar o visto J1. Não com essas palavras, né, gente? Bem na linguagem comum e simples pra todo mundo entender. Porém, em tal dia, o governo liberou algumas exceções, que também incluíam o visto J1, e essas exceções são as exceções tal, e blá blá blá, e por isso que a gente consegue tirar o visto de exceção, por causa disso e disso e daquilo. Então, ali nesse meio tá escrito e provando, né, que eu tô certa, que assim, que eu não tô falando besteira, que eu tô solicitando uma coisa que existe, sabe? Não tirei nada da minha cabeça, tá ali no decreto, foi feito pelo governo americano. Aí no e-mail também tinha assim, para o visto J1, as exceções feitas são, família que trabalha na linha de frente com Covid, ou família que tenha filhos com necessidades especiais e tudo mais. Aí depois embaixo assim, eu me encaixo na seção 3, porque eu vou trabalhar para uma família que trabalha na área da saúde. Por esta razão, eu solicito uma entrevista de emergência e também a entrada no país, e se surgir alguma dúvida, eu estou à disposição para respondê-las. Pronto, esse é o e-mail que você vai mandar. E esse foi o e-mail que eu mandei, tá, gente? E eu apliquei dia 28 de fevereiro, por quê? Porque a minha data de embarque estava para o dia 1º de abril, ou seja, eu tinha que aplicar dia 1º de março, certo? 30 dias antes. Só que dia 1º de março era numa segunda-feira, dia 28 era no domingo. E aí eu resolvi já mandar o e-mail no domingo mesmo. No domingo à noite eu mandei, ou seja, na segunda-feira, dia 1º, eles já iam ver o meu e-mail, já iam tentar, sei lá se eles iam responder, mas estaria lá, entendeu? Eu só mandei um dia antes e eles viram no dia correto. No outro dia, eles já me responderam. Na verdade, na segunda-feira mesmo, eles já me responderam perguntando assim: boa tarde, senhora Maiara. Não, bom dia. Bom dia, senhora Maiara. Primeiramente, me informe o seu nome completo, a sua localização no Brasil e se você já está com o seu DS em mãos. Perfeito. Respondi já falando tudo que eu tinha, né? Meu nome, falando que morava em Criciúma, Santa Catarina. Por quê? Porque eu mandei para Porto Alegre, tá, gente? Eles queriam saber minha localização justamente pra saber se eu tava aplicando no consulado certo. Porque se eu falasse assim, eu sou de São Paulo, eles já iam falar assim, então tá bom, querida, então vai lá para São Paulo. Mandei a minha localização, meu nome e disse que sim, já estava com o DS em mãos. Naquele dia eu não estava com o DS em mãos, gente, mas justamente depois da tarde eu recebi o DS, graças a Deus. Recebi o digital por e-mail, que eu pedi para a agência me enviar para que eu pudesse fazer essa solicitação quanto antes. No mesmo dia, tá? Mas no finalzinho da tarde, eles me responderam com um questionário. Quando o consulado vai analisar os seus documentos, ele provavelmente vai te mandar esse e-mail com um questionário com várias perguntas. Que tipo de pergunta? Várias. Tipo assim, você que está solicitando, já solicitou em algum outro consulado antes? No meu caso, eu respondi que não, porque não, era a primeira vez que eu estava aplicando. Também tinha uma pergunta assim, resuma o propósito dessa viagem. Então eu coloquei lá um resuminho do propósito dessa viagem, que era a questão do au pair, que eu ia trabalhar para uma família. Eles também pediram um nome completo, endereço completo no Brasil. Também tinha uma pergunta lá, forneça informações do plano de quarentena. Por quê? Porque eles querem saber se a gente tem um plano de quarentena para quando chegar no país, né? O que eu vou fazer? Eu vou ficar de quarentena? Vou fazer o teste? Vou usar máscara, entendeu? Então, basicamente, é um resumo que você vai fazer dizendo, eu vou fazer o teste antes de viajar, assim que eu chegar lá eu vou entrar em quarentena, eu vou ficar isolada, vou fazer o teste novamente, vou usar a máscara o tempo todo. Então, basicamente, é isso que eles querem que você fale. Na verdade, eles querem o plano real, né? Então, na verdade, você tem que ter um plano real, porque não tem como você chegar num país e não fazer quarentena, né, gente? Então, você tem que falar o que você vai fazer, qual é o plano que você tem aí com a sua host family. Tem famílias que falam que na verdade pagam, né, um Airbnb ou um hotel para que a au pair fique fazendo quarentena lá. Tem au pairs que fazem quarentena no próprio quarto, na própria casa, na casa da host family. Então, assim, vai ser um acordo entre você e a sua host family, beleza? Enfim, gente, esse questionário vai depender muito do consulado e cada caso é um caso. Então, pode ser que as minhas perguntas não sejam as mesmas que a sua. Mas essas perguntas você vai ter que responder tudo certinho, inclusive já enviar os documentos, né? É basicamente você provando que tudo que você respondeu é verdade. Tinha uma outra pergunta também sobre se a host family que eu ia trabalhar era médica, ou se a questão de special needs, se eu tinha
tinha experiência e tudo mais. Nessa parte eu coloquei tudo NA, que é tipo, não se aplica, porque eu não ia cuidar de crianças com necessidades especiais, e sim host family, que era médica. E o que foi que eu enviei para eles, gente? Nesse e-mail, eu mandei junto, né, com o e-mail, o anexo de documentos que provassem que a minha host family, que a minha host mom era médica. Ou seja, eu enviei o crachá dela, do hospital que ela trabalha, né? Eu mandei também uma carta, no caso a minha host mom fez uma carta, escreveu assim, eu sou fulana de tal e blá blá blá, estou aqui para dizer que trabalho na área da saúde, contratei a fulana de tal, no caso, né, a Maiara Serafim Laurentino, portadora do passaporte tal, e eu trabalho no hospital há tantos anos, há tantos meses, não sei, né, explicando por que ela quer que eu vá pra lá, pra família deles. Eu pedi também pra minha host mom fazer uma carta do hospital, né, pedi pro diretor, o chefe dela fazer uma carta do hospital provando que a minha host mom trabalhava lá mesmo há tanto tempo, qual a função dela. Então isso é muito importante também, né? É legal ter uma carta do hospital se a sua host family for da linha de frente do Covid, tá? O contrato dela de trabalho, a licença, que ela é, né, aquela licença que a gente tem de profissional, que, eu sou médica, eu tenho a minha licença, no caso, tipo, CRM. Acho que foi isso, basicamente foi isso dela, que eu mandei dela. E daí junto, mandei também meu DS 2019, a foto do meu passaporte antigo, dos meus vistos antigos também, que eu só tinha um. E também mandei foto do meu passaporte novo. Mandei também o meu certificado de que eu já tinha sido au pair. Também mandei... mandei o comprovante do pagamento da taxa SEVES, pra dizer que a taxa SEVES já tinha sido paga. E antes de responder essas perguntas, antes do questionário em si, eu mandei tipo um textinho fazendo um resumo da minha vida, da minha experiência. Eu falei que eu já tinha sido au pair. Primeiro eu comecei assim com Dear Consul de novo. Eu estou aqui para solicitar uma entrevista de emergência, de acordo com a seção tal, do decreto tal, eu me encaixo nessa exceção, a minha host family também. Eu já fui au pair, eu tenho tantos mil horas de experiência com crianças, trabalhei com crianças de tal idade. Depois de vários e-mails, vimos que nós éramos um bom match e que eu seria apto pra cuidar do... Enfim, gente, um resumo assim, meio que um resumo da minha vida. E assim, meio que dizendo por que eu seria au pair ideal, né? E por que eu merecia, né, essa entrevista de emergência. Beleza, gente, esse textinho, o questionário e os documentos enviei pro consulado. E aí era só orar, né, gente? Torcer assim, cruzar os dedos, orar, entregar nas mãos de Deus e que o que fosse pra ser, que acontecesse, né? E, gente, o consulado de Porto Alegre é muito rápido. No outro dia eles já me responderam, cara. Eu não precisei ficar esperando uma semana, igual às vezes o de São Paulo eles demoram mais. Então, assim, no outro dia eles já me responderam. Eles foram muito rápidos. E, pra graça de Deus, foi aprovada, né? Então, assim, eu recebi um e-mail dizendo assim: prezada senhora Maiara, de acordo com as informações enviadas, vimos que você se encaixa na exceção e tudo mais. Você pode entrar no site tal, que é o site do consulado, e solicitar uma entrevista de emergência. No dia da sua entrevista, você deve levar os seguintes documentos. Então, ali ele já me falou o que eu tinha que levar. Que é basicamente os documentos normais, né? DS 2019, formulário do DS 160 e passaporte. E eles pediram também pra eu mandar esse e-mail que eles tinham me mandado, né? E basicamente é isso, gente. Minha entrevista foi marcada para o dia 31. Eu não entendi muito bem o que eles fizeram ali, porque eles mandaram esse link pra eu solicitar uma entrevista de emergência. Geralmente eles já mandam com a data, entendeu? Tipo assim, a sua entrevista foi agendada para o dia tal. Mas no meu caso, eles mandaram um link para que eu fosse lá solicitar essa entrevista. Então eu fui lá, botei uma data que eu queria, que era a data do dia 12 de março. Eu queria que fosse essa data para eu poder, tipo, ficar tranquila, né? Mas não foi bem assim, tá, gente? Eu botei a data, o horário que eu queria. E aí no outro dia eles responderam... Não, na verdade eles não responderam. No outro dia eu fui ver no sistema, já tinha mudado para o dia 31 de março. Ou seja... não adiantou eu ter escolhido a data, eles que marcaram pra mim esse dia. Mas tudo bem, deu tudo certo. Fui lá na entrevista do dia 31, pra quem ainda não viu o vídeo do meu visto, tá aqui, ó. Tá aqui em cima, eu vou botar na descrição também. Mas eu fiz um mini vlog, né, do dia. E basicamente é isso, tá, gente? No dia 31... na verdade, esse visto, né, do NIE era pra ser válido até dia 31 de março, né? No último dia, foi o último dia que eu tirei o visto. E aí depois ele meio que ficou pausado, assim, por alguns dias, as meninas e os meninos que estavam no
processo, ficaram desesperados, mas já tive a notícia de que voltou e está sendo emitido novamente esse visto NIE. Então é isso. Se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu vou responder tudo. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido, porque hoje tá muito calor aqui. Não liguei o ar-condicionado, tô suando, mas tô aqui gravando vídeo pra vocês. Então é isso, gente. Não esquece de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho. Ativa o sininho. Ativa o sininho. O que você tá esperando? Anda. Ativa o sininho. Obrigada. E é isso, tá? E me segue lá no Instagram, que eu tô compartilhando bastante coisa lá também, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.